Pronto. Agora está gravando. Está todo mundo conseguindo ver o gerenciador aí? Sim. Beleza. Então vamos lá, né? Vou criar aqui uma campanha do CBO. Eu vou só colocar o nome para identificar a campanha, né? No caso, vai ser CBO do Diamante. Na data de amanhã, no caso, né? Vou programar para ela começar a rodar de madrugada no dia 12. Hoje é dia 11, programar para o dia 12. Também vou colocar o nome do conjunto, no caso, vou subir de imagem aqui, mas eu já subi no meu, mas é só para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo isso. Então, aqui com o SBO eu vou deixar aqui no orçamento da campanha, eu vou avançar. Aqui no conjunto, eu vou digitar o nome aqui. Aqui no caso vai ser primeiro 30 mais. Eu vou selecionar destino de mensagem. Pessoal, aqui teve algum afiliado que perguntou para mim que não estava aparecendo destino de mensagem, né? Mas é só porque estava fechado aqui mesmo. Mas se apertar aqui nessa flechinha, ela já vai aparecer aqui na parte de baixo, ó, destino das mensagens. E você precisa selecionar destino manual e desmarcar a opção Messenger. Aqui a gente já está na página da Larissa, né? E aqui precisa selecionar o seu número. Aqui você precisa prestar atenção que se você subir a sua campanha com o número do coleguinha, você vai gastar seu dinheiro à toa e os vídeos vão para ele, entendeu? Então, é super importante ficar bem atento nessa parte aqui. Aqui, no caso, é o meu número mesmo, então já está certo. Nessa parte aqui, você pode maximizar o número de conversas, porque, por enquanto, eu estou subindo só maximizar o número de conversas mesmo. De conversões, eu ainda não estou subindo, mas assim que eu subir, eu vou trazer aqui para vocês também. Aqui não se continua nada. Aqui nessa data, como eu falei para vocês, eu vou programar para a próxima madrugada, nessa madrugada, né? Então, vou selecionar dia 12. Se por alguma, por exemplo, assim, se seu gerenciador é novo, né? Eu, eu colocava meia-noite e 7, meia-noite e 17, alguma coisa assim. Mas como o meu gerenciador já gastou bastante, já é um pouco antigo, eu vou colocar ele para começar a rodar 3:17. Tá? Essa parte de data de término não precisa selecionar. Nessa parte do público também. Tem bastante pessoal aí, bastante afiliado, que está se batendo aqui porque fica o advantage ativado, né? Mas é porque eles estavam selecionando o público salvo antes, mas aqui você precisa, em primeiro lugar, selecionar aqui, ó, limitar mais alcance, limitar mais alcance dos anúncios, aí só continua. Daí sim, daí você vai selecionar, aqui você vai usar o público salvo, com certeza você já tem, né? Aqui no meu caso, eu já preparei, já está pronto o público de 30 mais, 40 mais e 45 mais. Eu vou subir uma campanha com um conjunto de 30 mais e 40 mais. Então, vou selecionar essa de 30 mais. E aqui já está tudo prontinho. Para a cidade que tem cash on delivery, para a idade 30 mais. Aqui nessa parte aqui, em posicionamentos, a gente precisa sim mexer, né? Tem algum pessoal que também perguntou para mim. E aqui a gente vai mostrar mais configurações bem no final da página. Aqui, ó.
E aqui eu também desmarco a opção WhatsApp, Audience, esse Audience Network. E algumas vezes também fica ativado Threads e Messenger. Então, eu vou só manter Facebook e Instagram mesmo. E nessa parte aqui também eu vou desmarcar. Eu não permito esse gasto limitado. E é isso. Aqui é só isso, avançar. Nessa parte de anúncio, eu vou colocar o nome do anúncio. No caso, eu vou colocar de imagem, né? Certo? Aqui também no meu gerenciador está dando esse bug aqui, está em vermelho, né? E daí, eu aprendi com o William, ele falou para mim selecionar aqui, da seta para baixo e Enter. E daí, se ele é para fazer isso até dar certo, entendeu? Ó, nesse caso já deu certo aqui. Só dá seta para baixo no seu teclado, seta para baixo e dá o Enter. E daí, selecionar aqui até ele ficar, sumir aquela parte de mensagem, né? Nessa parte de criar anúncio, a gente vai selecionar usar post existente, desmarcar esse anúncios com vários anunciantes. E aqui, ó, para inserir a identificação do post, você vai selecionar nessa frase aqui, e no seu, vai lá no nosso grupo, né, que vai estar marcado os códigos. O meu aqui está no bloco de notas, né? Então, eu vou selecionar esse código do criativo. Ctrl, não, no caso já está, né? Aqui já está criativo. Pessoal, aqui também é uma outra coisa que eu não gosto, Brandon, particularmente, não gosto de deixar os vídeos preencher esse formulário. Então, eu vou escolher esse modelo salvo, e daí vem aquela mensagem: oi, como podemos ajudar? Né? Então, eu acredito, no meu, no meu atendimento, eu seleciono essa opção aqui. E também ativo essa parte dos pixels do rastreamento. No evento do site, o meu, esses dias para cá, eu não sei o que aconteceu, mas ela desativou, eu preciso consertar isso ainda. E antes de publicar, como a gente vai subir no formato de 1, 2, 1, a gente vai vir aqui no conjunto, simplesmente duplicar ela. No duplicar configuração original, tá? Uma cópia apenas, duplica, a gente vai alterar o nome, 40 mais. Praticamente está tudo certo, só precisa substituir essa parte embaixo do público, né? Ao invés de 30 mais, a gente vai selecionar o público 40 mais agora. E é isso aí. Já está tudo certo. Também já está desmarcado, tá só Facebook e Instagram. E só publicar agora mesmo. Eu já tinha subido hoje, mas eu vou conferir então, esse que nós recebemos agora, juntos, né?
A gente vai em conjunto de anúncios, pode ver que aqui está o conjunto 30 mais e o 40 mais. E o anúncio de imagem aqui também. Deixa eu voltar aqui. Tá todo mundo conseguiu entender? Tem alguma dúvida na parte do gerenciador? Ninguém tem dúvida? Então, como eu falei para vocês, eu subi no formato de 1, 2, 1. Uma campanha, dois conjuntos e um criativo. Eu subi na idade de 30 mais e 40 mais. E não tem muito segredo, é apenas isso mesmo. Eu vou voltar aqui, precisa conferir e publicar, né? Quando dá essa questão que vocês precisam conferir e publicar aqui em cima. E ela já vai estar programada aqui. Está programado, e aqui o criativo ainda está em análise. Prontinho. Eu tenho um convidado. Eu coloquei 29,47. Então, beleza. Mais alguma dúvida na parte do gerenciador? Se ninguém tem. Boa noite, Felipe. Não entendeu? Qual parte você não entendeu? Pode abrir o microfone se quiser. Não entendi a parte do término da campanha. Tá, vamos lá voltar de novo. Tá, ó. Basicamente assim, eu vou criar uma campanha de vendas, tá? Vai em continuar. Aqui, como eu falei, aqui você coloca. Eu estou subindo CBO. CBO, vamos por exemplo, já é Jamel, dia 12, imagem, né? E o orçamento na campanha. Você vai colocar o orçamento em 29,47. Não precisa alterar nada. Você vai selecionar o seu público, 30 mais, fiz o site, você vai precisar selecionar destino das mensagens. Destino manual, desmarca Messenger, coloca, coloca o seu número do WhatsApp que você atende aí. No meu caso é esse 41, com final de 72,25 mesmo. Aqui nessa parte não precisa alterar. Eu estou atendendo, eu sou a campanha com maximizar número de conversas mesmo. Aqui você vai selecionar a parte que você vai, a data que você vai subir a sua campanha. Nesse caso aqui vai iniciar, ela vai ativar a campanha nessa próxima madrugada agora, às 3h17. E aqui você vai selecionar essa parte de limitar mais o alcance. Seleciona essa última opção de limitar mais o alcance, continua, usar um público salvo. Nesse caso já tem o público salvo, né, de 30 a mais para o Jamel.
Aqui pode reparar que já está com o Advanced desativado. Já está o público aqui, ó, as cidades que a gente tem cash on delivery para 30 a 65 mais. Aqui você vai precisar selecionar a última opção aqui, ó. Você rola tudo, o scroll aqui para baixo, seleciona se mostrar mais configurações, vai na canetinha, desmarca o WhatsApp, e desmarca o Audience Network. Pronto. Aqui você só avança e seleciona o criativo. Imagem. Já está na página do Larissa. Aparece esse bug aqui mesmo. Ó, pode ver que ela ainda tem essa mensagem vermelha. Você pode selecionar aqui, ó, que ela não vai. Então, o William ensinou para fazer seta para baixo e Enter. E daí ela dá certo. Ó. Pode ver que deu certo aqui agora. Ela já sumiu aquela mensagem em vermelho e agora já está certo. Nessa parte de criar anúncio, você vai selecionar usar posts existentes, desmarca anúncios com vários anunciantes e vai inserir a identificação do post. Está no bloco de nota, copia o código do criativo que você vai subir. Nesse meu caso é o imagem. E vai aparecer aqui o seu criativo. Confere se está tudo certinho. Nessa parte eu não altero nada, somente nessa parte aqui, como eu falei para vocês. Eu não gosto de fazer essa parte de preencher o formulário. Eu vou escolher esse modelo salvo, que já está aqui. Oi, como nós podemos ajudar, né? Então, eu seleciono essa opção. Eu marco essa opção eventos offline. E aqui também, se tiver tudo certinho, também eu vou selecionar ela. No meu caso, não está certo, né? Não está aqui. Então, antes de publicar, você precisa vir aqui em conjunto, e daí você vai clicar em três pontinhos, duplicar, duplicar configuração original, não com recomendação, tá? Duplicar uma cópia apenas. Aqui a gente vai colocar 40 mais para o público de Jamel, né? Aqui é bom conferir, mas normalmente não altera nada, né? Já vai estar o WhatsApp, já vai estar desmarcado o Messenger, o seu WhatsApp já vai estar aqui, certinho. A data de início já vai estar igual. Vai precisar selecionar aqui apenas o público de 40 mais do dia médio. 40 mais. Pronto. Já está o público 40 mais. As cidades tem cash on delivery. Aqui é bom conferir também. Mas já está desmarcado. Pode reparar que está só Facebook e Instagram, né? E é isso. Não tem muito segredo. Entendo que o que é fácil para alguns pode ser difícil para outros, né? Então, é bom explicar mesmo. Você vai ver a prévia e publicar. E publica. Aqui sempre aparece conferir e publicar, é só clicar aqui em cima, tá?
E a campanha que a gente subiu está aqui, ó. CBO de Amélie, para o dia 12, criativo de imagem. Uma campanha, 2 conjuntos e um criativo de imagem. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida até aqui? Se não tem dúvida, eu vou chamar a nossa amiga Gilmar agora para apresentar alguns atendimentos dela. A Gilmar é uma menina que está vendendo muito no Diamede, né? Ela está fazendo ligação, vendendo fora de rota, vendendo cash on delivery. Então, ela está mandando muito. Está disponível aí, Gilmar? Tô sim, Brandon. Beleza, eu vou parar de compartilhar o meu. Boa noite a todos. Boa noite, Gilmar. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivenciado. Já deixo claro que não faz tanto tempo que eu atendo o Diamele, né? Eu comecei dia 2 de fevereiro. O Gustavo, o Alisson e o William já tinham lançado esse produto desde o ano passado, mas eu nunca havia subido nenhuma campanha, nem tentado atender os clientes deste nicho, né? Eu sempre foquei no American Fit, mas este ano já fui para o American Fit, já vendi cinta, agora eu estou no Diamele, e o que eu posso dizer para vocês, pessoal, vende, certo? A gente só tem que ter consciência de que cada nicho tem um público específico e tem que lidar ali com as especificidades desse público. Eu vou projetar aqui, Brandon, por favor, me avisa quando aparecer, tá bom? Avisa sim, Gilmar. Aparecendo agora. Perfeito. Bom, eu separei aqui para mostrar para vocês 3 atendimentos, para a gente não ser assim, não ficar tão longa a nossa call, né? 3 atendimentos e à medida que for surgindo dúvida, como eu não estou olhando as mensagens, vendo se o pessoal quiser abrir o áudio, pode ficar à vontade, ou então você lê aí e me diz, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Nesse público do Diamel em específico, vem muitos idosos, né? Vem idoso, de 50 anos para cima. Já atendi aqui, ó, por exemplo, essa cliente que eu vou mostrar para vocês o atendimento agora, ela tem 70 anos. Então, cliente de 70 anos, às vezes ele interage pouco ali durante a descida do funil, chega lá no valor e não responde ou fica ainda em dúvida. Aí cabe a gente fazer a ligação ou mandar áudio, né? E só lembrando para vocês que a gente está usando o funil com a voz do William. E eu sou mulher, né? Então eu tenho que me identificar. Olha, eu digo meu nome, eu me chamo Gilmara, eu atendo aqui junto com o William, vou dar continuidade ao seu atendimento. Às vezes eles perguntam, mas eu estava falando com um homem, diga, era o William, ele trabalha aqui, nós trabalhamos juntos, ele precisou ir fazer a separação de tratamentos que vai sair hoje, e eu fiquei aqui no lugar dele para dar continuidade. De resto, sempre funciona,
né? Essa perspectiva sempre funciona. Então, indo aqui para a descida do funil. É o mesmo funil que vocês estão utilizando, só alterei porque tinha uma frase assim, pagamento na entrega com 2 sinaleiras, bem chamativas. Então, vocês não vão ver ela aqui, porque de fato não eu tirei. Mas o primeiro áudio ainda permanece igual, né? A Zeni, ela chegou e foi dizer que o nível dela, né, é pré-diabetes. Até aqui é só o fluxo descendo normalmente, eu não intervi em nada, fui só acompanhando, o que é muito importante, porque esse público em específico, eles gostam, quando eles começam a interagir, eles gostam de fazer perguntas no meio do funil, então a gente tem que ficar prestando atenção. Às vezes, por exemplo, está recebendo aqui as provas sociais, ele pergunta, eu já tomei um tal de avanço, não funcionou, aí você tem que, peraí, mas o nosso tratamento, ele é mais completo, vai te ajudar a regular aí sua diabetes, nós vamos fazer o acompanhamento, que a maior parte das outras empresas só faz vender o produto e some, né, inclusive tem no áudio que a gente vai fazer o acompanhamento, e isso a gente também tem que, de fato, fazer. Aqui, ó, ela chegou aqui, uma outra edição que eu fiz foi essa frase aqui, lá no funil de vocês, só está perguntando o nome e a idade do cliente. Para mim poder saber se a gente, de fato, entrega via motoboy, eu acrescentei aqui, fui lá no fluxo, acrescentei, qual cidade você mora, por favor. Daí, veja que ela não respondeu a cidade, ela só respondeu o nome e a idade. O que eu fiz? Aí aqui já sou eu que escrevo. Isso aqui já é de costume, já faço isso desde que atendo o American Fit. Digo que é um prazer atender para poder voltar na pergunta que ela não me respondeu. Qual é a cidade que mora? E aí vem o áudio do William falando da questão do acompanhamento. Abaixo dele tinha uma foto do PDF da certificação da Anvisa, que também eu retirei. Uma das coisas que eu observei desse público, a maioria que eu atendo aqui, eles nem questionam se é aprovado ou não pela Anvisa. Isso não é uma objeção por parte deles, certo? Então, e como a maior parte deles tem problema de vista, um inclusive disse, olha, eu vi que você mandou aqui a certificação, alguma coisa da Anvisa, mas minha visão é embaçada, que é consequência da diabetes, né? Eu não consigo ler. Então, daí eu fui percebendo essas coisas, eu fui conversando com o William, e aí a gente tirou aquela parte. Se caso algum cliente solicitar, a gente envia, porque é só salvar ali aquela certificação da Anvisa, a gente envia. Mas, via de regra, eles não têm esse tipo de objeção. Aqui, ela respondeu lá, ó, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Assim como orientação já do Gabriel, até mesmo do William, eu tenho uma lista de cidades, não sei se está aparecendo aí. Tá, né? Eu programei a lista de cidades aqui no chat GPT, né? Dei um comando para ele, deixa eu botar aqui lá em cima para vocês conseguirem enxergar. Dei um comando de que ia expor a lista de cidades que atendem por motoboy no tratamento do Diameli, e que o ChatGPT salvasse essas listas, e quando eu questionasse se alguma determinada cidade estava ali, ele me respondesse se está ou não na lista, que é o que ele faz sempre que eu tenho uma dúvida, porque, como eu mencionei para vocês, eu comecei a atender o Diameli recentemente, no dia 2 de fevereiro. Então, eu estava de cor as cidades do American Fit, e o Diameli não tem ainda em todas as cidades ainda. Então, eu preciso fazer
essa busca aqui, por enquanto, eu ainda não decorei todos ainda, certo? Então, antes de dizer para cliente se entrega, se não entrega, eu venho aqui na listinha, coloco, né, e pesquiso. Quando eu coloquei Jaraguá, não apareceu nada, né, então eu deixei descer o fluxo, ela pediu o valor, né, desceu todo o fluxo até chegar à parte dos valores. Ah, tem um outro detalhe aqui para mostrar para vocês. Quando chega aqui nos valores, tinha o áudio falando os valores, tem a imagem dos valores, e depois da imagem tinha mais duas coisas. O valor dos tratamentos bem esmiuçado por escrito, tinha um vídeo de uma cliente loira, e eu optei por retirar, certo? Porque já tinha 3 provas sociais lá em cima, né? Os valores, juntamente com o parcelamento, estava tudo detalhado na imagem. Eles entenderam mais pela imagem do que propriamente pela escrita que tinha abaixo. Então, foram feitas essas adaptações, claro, pessoal, isso em comum consenso, a gente conversando com o William, que é quem lida aí com essa questão de funil, é o cara, é o pai das vendas, então a gente conversa assim e vai aprimorando o funil, né? Então, quando chegou aqui, ela disse que queria o de 3 meses. Daí, ela já foi dizendo assim, me passa o número do Pix de vocês, que eu vou preencher os requisitos. Quando ela disse que vou preencher o requisito, eu disse, ah, tá. Então, ela clicou já no link, deve estar preenchendo e acredita que não tem como pagar diretamente no link. Então, lá fui eu. Mandei de novo aqui o link separado, só o de 3 meses. O mesmo link que está lá em cima, só puxei aqui e coloquei mais para baixo, que, como eu mencionei para vocês, esses clientes, eles têm uma idade que você precisa ter paciência no atendimento, cuidado nas informações que você tem que passar e repetir informações que você já disse, tá? Porque é muito importante que eles fiquem cientes de tudo que está acontecendo ali, do momento da compra, do momento da entrega, do momento do início do tratamento. Aí, veja bem, eu mandei o link, falei para ela que dava para ela fazer, né, o preenchimento do link, e que nele mesmo poderia gerar o Pix. Só que, às vezes, as pessoas até mais jovens não conseguem pagar por aquele Pix, aquele código gerado, imagine uma cliente de 70 anos, né? Então, eu já fui, ó, se você tiver alguma dificuldade, que eu não ia dizer claramente que a pessoa ia ter, né? Se você tiver alguma dificuldade, me passa, eu posso passar aqui o Pix do setor financeiro. Aí veio a objeçãozinha aqui. Lá o primeiro áudio diz que o pagamento vai ser na entrega. Não é assim? Primeiro áudio, chega num bom dia, olá, tudo bem? O pagamento é na entrega. Aí ela lembrou do que dizia no áudio. Ah, vi agora que o pagamento é na entrega. Pode ser. Daí, quando eu receber, eu passo o Pix. Lá fui eu explicar que em Jaraguá não tem motoboy. Então, com toda calma, em Jaraguá, não temos entrega via motoboy, amiga. Nós entregamos pelos Correios. Daí você faz o pedido no link. Assim que finalizar o pedido, eu te passo o código de rastreio, que se a gente pode, tanto o Gustavo, o Alisson e o William já até mencionou que vocês podem entrar em contato com a Tamires, que é do suporte, e dar essa atenção maior aos clientes, e, Tamires, me passa o código da Zeni para mim repassar para ela, porque às vezes ela entra em contato, aí as clientes, não recebi nada não. Por elas não receber no mesmo número que começou a conversa conosco, elas estranham. Então, a Tamires manda e eu também faço questão de encaminhar para elas também. Assim, gera
conexão e confiança com o cliente, né? Aí eu fui explicar que chega na residência dela com 7 dias, que podia chegar até antes. Aí ela fez o seguinte, mas o pagamento é quando eu receber, né? Até aqui ela não tinha entendido. Vira aí que eu disse para vocês, tem que ter paciência, repetir, quantas vezes for necessário. Assim, o Brendão já falou para vocês, né, que eu sou professora, então estou acostumada a repetir várias vezes, já que eu tenho vários tipos de aluno, aquele que pega tudo no ar e aquele que não pegou nem pela quinta vez. Então, é sobre, gente, tem que ter paciência, o pessoal já é de idade, né, com muitas situações por causa do diabetes. Então, o que que eu fiz? Por escrito, não dá, ela não entendeu bem, né? Então, fui para o áudio. Me identifiquei, como eu mencionei para vocês, digo meu nome, que atendo aqui junto com o William, que o William precisou se ausentar um pouco para separar uns pedidos, mandei 3 áudios, expliquei tudo que eu mencionei para vocês há pouco, que estava escrito, expliquei nos áudios. Aí, ela só ouvia os áudios e não me respondia nada. Espera aí, terceira opção, ligar, né? Vamos ligar. Liguei. Ó, foi bem curtinha a ligação. Quando eu liguei para ela, me identifiquei de novo, expliquei rapidamente a mesma coisa que estava no áudio, que estava por escrito também. Ela já disse assim, tá bom, me passa aí o Pix. Aí eu coloquei o meu Pix, eu expliquei para elas, ó, vou te dar o meu Pix que eu finalizo aqui a sua venda, mas também vocês podem fazer aquela estrutura que os meninos passam, né? Coloca que é o do setor financeiro, coloca o Pix de vocês e coloca o valor que é para o cliente fazer o procedimento de pagamento corretamente. E o que que aconteceu, né? A gente conversou, tal. Ela tinha preenchido até a parte do endereço. Ela não gerou o Pix. Eu fui lá, entrei na Bripe, não tinha aparecido o pedido dela, obviamente. Só apareceria se ela tivesse chegado a gerar o código Pix. Aí eu liguei de novo, falei com ela, só não está aparecendo. Aí disse, então eu vou preencher de novo. Eu disse, não, não precisa. Vamos fazer o seguinte, já estou em ligação com a senhora, rapidinho eu preencho aqui, e a senhora vai me dizendo, eu vou preenchendo e finalizo o pedido para a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Começamos o preenchimento, né? Eu fiz o preenchimento, foi 2 minutinhos a ligação. Fiz o preenchimento, mandei o print para ela, daquela tela que gera após o pedido. Até aqui, eu ainda não tinha pago, mas ela já tinha mandado o Pix. Né? Aí fiz o pagamento e saiu aqui que deu, o pedido dela estava tudo ok. Pronto, feito isso, eu mando para ela, isso aqui eu fui, claro, e é uma coisa que eu oriento a todos vocês, que acessem o site do Diamel e estudem o produto, além de estudar todo o funil. Ouvir os áudios, ver o que o William está falando ali, porque às vezes o cliente vai chegar lá no final e vai perguntar coisa que está no funil. Então, a gente precisa estudar o funil, precisa estudar também sobre o produto. Antes de, quando eu fui começar a atender o Diamel, eu acessei o site e fui lá, peraí, deixa eu ver, lá naquelas perguntas que tem no saque. Deixa eu ver aqui, tá, não tem contraindicação, ok, como é que toma? 12 gotas, é sublingual, não pode ser dissolvido. Então, eu coloquei isso, escrevi, tá, e coloquei essa mensagenzinha aqui, ó. Nosso tratamento é muito fácil de tomar, por favor, siga a orientação abaixo. Pingue 12 gotas do Diamel diretamente na boca, isso é o que tem lá no site mesmo. E não dissolva o Diamel em qualquer, ou em água ou em qualquer outra substância. Como eu sei o público que eu estou lidando, não faço isso só por escrito, eu mando o áudio também.
tá? Mando esses 2 áudios aqui, explicando como é que ela vai tomar, que ela pode aguardar que o nosso suporte vai entrar em contato e passar o código. Então, e ela lá, muito agradecida, mandando aqui umas mãozinhas postas. Daí, quando eu consegui falar com a Tamires, peguei o código de rastreio dela, eu peguei aqui o nome dela, peguei o código e disse para ela, botei aqui por escrito, no áudio expliquei, olha, se ela vai acessar o link que a moça do suporte passou, digita esse código aí, coloca um código que aparece e tem que pesquisar, que a senhora vai ver onde está indo o seu produto. Aí, hoje, ó, oi, não consegui abrir o link de rastreamento. Daria para ver quando vou receber? Aí é outra coisa que a gente precisa estar atento. Eles são idosos. Muitas vezes não vai conseguir fazer essa busca. Então, eu fui lá, fiz para ela, mandei um print e expliquei, né, que o prazo previsto de entrega é dia 19/2 e que ontem o pedido estava em transição entre São Paulo e Curitiba. Então, eu expliquei para ela, ela entendeu tudo direitinho. Ela me perguntou aqui, não ia sair de Blumenau? Aí eu disse, não, amiga, saiu de São Paulo. Já tá, porque assim, esse pessoal que chega fora de rota, se a gente for dizer assim, vai sair de BH, eles acham demorado demais, dependendo do local onde ele mora. Então, eles pensam assim, que na capital, entendeu? Então, eu expliquei aqui para ela de onde vinha, ela entendeu de novo, manda lá as mãozinhas postas, certo? Até aqui tudo bem, Brendo? Tá tudo certo, Gilmar. Então, sobre aquela parte da ligação, né, Gilmar, algumas pessoas também já trouxeram esse problema, essa questão para mim no privado aqui, que eles não sabem o momento certo de ligar, né? E aí você mostrou em qual parte encaixou nesse seu atendimento a ligação, né? Deu bem certinho ali, que ela não estava respondendo, ela tinha seus áudios, e aí você fez a ligação para ela. E aí que conseguiu converter a venda, né? Exatamente. Passando mais credibilidade e confiança no lead para cliente e conseguiu finalizar a venda, né? Isso. Já aconteceu uma situação comigo também, Gilmar, dessa mesma forma, assim, né? Eu estava assistindo o jogo aqui, era perto de meia-noite. E aí o lead veio, iniciou o funil, né? Disparou o funil porque ele chegou, era próximo à meia-noite mesmo. E daí ele correu certinho, assim, o funil do Diamel e chegou na parte dos valores, né? E daí era aquela questão de fora derrota também. Se eu não me engano, ele era do Acre, alguma coisa assim. Vixe. Isso mesmo. Então, não tinha pagamento na entrega. E daí eu falei que, nesse caso, eu enviaria por Sedex, ou pelos Correios. Então, a forma eu perguntei qual seria a forma de pagamento, né? Seria Pix, cartão de crédito ou boleto à vista, né? E daí, aí ele parou de me responder, né? A pessoa fica com medo, né? Como sempre, de fazer o pagamento adiantado. E daí ele não estava respondendo. Mandei a mensagem para ele perguntando com quantos meses de tratamento ele gostaria de iniciar o tratamento. Ele não respondia. Eu perguntei o CEP, ou a cidade para ele, pra, só para saber, só para fingir que eu vou pesquisar, né? Porque aqui a gente já sabe que não tem pagamento Isso. na entrega. Mas só para tentar trazer o lead de volta para a conversa, eu fiz algumas perguntas, sem sucesso. Então, eu peguei, depois de meia-noite mesmo, já era meia-noite, 15, meia-noite e 20,
Eu peguei e fiz a ligação para ele. Ele falou: rapaz, se você não tivesse me ligado, eu não finalizaria a compra, porque, né, era perto de meia-noite. Nós vendedores pedindo Pix ou passar cartão de crédito, realmente dá esse medo no cliente, né? E eu, particularmente, se fosse para mim fazer um Pix para alguém próximo à meia-noite, eu não ficaria desconfiado também. Então, pensando nessas partes, eu fiz a ligação e pronto. A, a venda foi concluída, porque ele passou o cartão de crédito, era depois de meia-noite, e venda concluída, dinheiro no bolso, né? Com certeza. Então, essa situação que cabe, que a gente entra em ligação com o cliente, para quem tem essa dúvida, né? Isso. Mas no mais é isso, Gilmário, né? Esse atendimento é mais ou menos assim que eu atendo mesmo. Você fez essas alterações no funil e eu ainda não tirei algumas partes. Eu tirei apenas aquela parte do pagamento da entrega lá no início, sabe? Lá na parte de baixo, aquela prova social da loira que você falou, Isso. eu não removi ainda, mas eu vou pegar a sua dica e eu vou aplicar aqui também. Muito bom. Joia. Vamos para o próximo? Próximo. Bora lá. Eu separei aquela que era fora de rota. Esses dois que eu vou apresentar na sequência, eles são em rota. Só que eu separei um homem e uma mulher, certo? O homem é uma coisa que eu observei, tá? Porque chega para mim homem, chega mulher, eles são um pouco impacientes em relação à descida do funil. Alguns ficam perguntando muito valor, muito valor. Eu quero saber o valor, não quero ver vídeo. Aí você tem que ter, assim, uma plena consciência de que a gente não compra nada sem saber o que a gente está comprando. Então, tem que descer o funil. E se você mandar o valor de cara, a pessoa não deu tempo criar nem sequer a percepção de que aquele produto, de fato, vai ajudar o cliente a controlar sua diabetes e não importa o valor a pagar. Então, se não criou a ideia de valor, o cliente vai ver só preço. E aí, se a gente mandar de cara na hora que está pedindo valor, mandar o preço, não sai venda dessa forma, não. Tem que, às vezes, quando estão muito, muito, muito estressadas, digo, já te passo, tem só que explicar sobre o tratamento, é rapidinho. Eu mesmo intervenho aqui no meio do funil, porque eu deixo ele descendo na íntegra, eu não saio disparando parte por parte, não. Só sou mais rápida assim, peraí, esse aqui está muito apressado, ele está muito agoniado, peraí. Só um momento que eu já te passo, vou só te explicar uma coisa que é bem rapidinho. Pronto. Na escrita mesmo, porque ainda está na fala do William. Aí, quando eu vejo que está fechado também lá no final, aí eu já entro com a minha voz bem, falo bem calma, do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Aí eles baixam a bola e geralmente o atendimento flui. O que acontece nesse atendimento aqui, ó? O seu João chegou, né? Ao mesmo áudio, ao mesmo funil que eu falei há pouco, com as mesmas alterações, tá? E ele explicou que tinha levado um tombo, né? E estava machucado, e que estava lutando para sarar o ferimento, que a diabetes dele, a glicemia, né? Vai para 120, após, quando ele toma um café, ele se abriu, né? Falou das situações que está vivenciando. Isso aqui, novamente, só o funil descendo. Até aí eu não intervi em nada. Aí chegou aqui, ó. Aí ele respondeu bem direitinho, o nome dele, a idade, ó, 69, né? E que Fortaleza. Fortaleza, esse aí eu já sei que a gente entrega via motoboy, então deixei descer o funil, tudo direitinho até o valor. Chegando aqui, eu perguntei a ele, assim, João, qual tratamento escolhe?
para começar. Aí ele botou, gostaria de adquirir o compre 2 e leve 3. Excelente escolha, amigo. Vamos fazer o seu pedido. Pedi o endereço, certo? O nome ele já tinha me dado lá em cima, não precisava do nome. Em relação ao CPF, eu não peço, tá? Eu acessei aquele gerador de CPF que tem na internet, gerei um CPF até que ele fosse aceito pela Logos e uso ele como padrão em todos os pedidos. E nunca deu bronca, não. O entregador vai lá, entrega e dinheiro na conta, certo? Eu não peço CPF, porque a maioria do pessoal, eles são desconfiados quando você pede CPF, né? Então, se tem essa outra forma de fazer, a gente faz. Ele passou o endereço, o CEP, tudo direitinho, e falou o seguinte: se for entregar amanhã, terá que ser na parte da tarde. A gente sabe que a Logos, ela não atende por horário fixado. Não é você que diz o horário que eles vão atender, e sim, depende da rota. Então, o que que eu faço? Eu coloquei aqui, ó, vou colocar aqui a observação para entregar após 12 horas. Pode ser? Ele botou sim. Veja que eu não prometi que ia ser na exata hora X que ele ia receber. Nós não podemos fazer essa promessa, porque depende da rota do motoboy. Ok, fiz o agendamento, coloquei aqui aquela mensagem automática, até que vocês conseguem programar no Escala Zap, quando o pedido está agendado. E, claro que essa mensagem aqui eu mandei copiando e colando, eu não programei no Escala Zap e vou explicar o porquê. Como essa faixa etária aqui, eles prestam mais atenção em áudio do que por escrito, na maioria das vezes, e ficar só chegando, pedido agendado, aí pedido em rota, a caminho, poderia gerar certa confusão. Então, o que que eu faço? Isso aqui copiei, troquei aqui a data e mandei. Quando entra em rota, no dia seguinte, eu estou lá acompanhando, entrou em rota, eu venho aqui, bom dia, seu Jean, seu pedido entrou em rota. O nome do motoboy sei lá, Júlio, e está prevista a entrega de 16 horas. Pode acontecer antes ou depois desse horário, porque ele saiu com mais entregas. Fique atento ao seu WhatsApp, que ele entra em contato. Pronto. Eu mesmo mando essa mensagem aí quando eu vejo que está em rota. Quando está a caminho, eu vou lá, faço também. Só que, quando eu vejo que tem maior dificuldade de leitura, alguns por questão da vista mesmo, eu mando por áudio, a minha voz mesmo. Então, aqui não foi o caso de seu João consegue enxergar bem. Aí, olha só o que eu fiz aqui. Eu já sabia que em algum momento eu ia ter que mandar áudio com a minha voz, até aqui eu não tinha feito isso. O que eu coloquei aqui? Ó? Amanhã te aviso quando estiver em rota. Salva esse número, por favor. Eu sempre estou pedindo que eles salvem o número. Ajuda o nosso número não cair com facilidade, né? Ter ele salvo lá na agenda. E fui aqui, ó. Aqui atendemos eu, o William, porque foi a voz que ele estava escutando, e a Gilmara. Então, quando eu fui falar, ele já sabia. Ah, tá, tem uma Gilmara que atende nesse número também, então tá de boa. E aí, me despedi dele, tudo bem, ele perguntou novamente o valor, eu confirmei, falou que ia ser cartão de débito em conta, eu falei novamente que o motoboy levava a maquineta, ele veio aqui, ó, espero que esse medicamento faça efeito. Lá vem aquela, né? Aí, ó, vai ter resultado, amigo. Curto, simples e respondo. Uma outra coisa que eu faço eu não deixo o cliente sem resposta, por isso eu disse para vocês, a gente acompanha a descida do funil, porque às vezes eles falam ali no meio do funil, sem ser nos momentos de pergunta. E se você for deixando ele sem resposta, das duas, uma. Ou ele perde total interesse, poxa, ele não está nem prestando atenção no que eu falei, ou desconfia que de fato é uma gravação. Então, nós não queremos, né, que o cliente pare
antes sequer de chegar na metade do funil. Então, eu fico de olho o tempo todo para tentar ver ali quando que eu preciso intervir. Sim, Will, eu respondo em texto, porque no meio do funil, se eu responder com a minha voz, e vai vir um outro áudio do Will, do William, vai acontecer dele estranhar. Então, eu respondo por escrito. Ah, aconteceu do cliente, não viu a resposta lá em cima. Aí, quando terminar de descer lá o funil, tiver nos valores, eu entro e respondo de novo. Retomo a pergunta que ele fez lá em cima e respondo. Não deixo sem resposta, tá? Aqui, ó, estava no dia lá, que era para entregar, dia 9, entrou em rota, dei bom dia, disse o nome do entregador, o que é muito bom a gente dizer o nome do entregador, porque eles se sentem mais seguros. Uma cliente, inclusive, não foi o caso dele, mas uma outra, falou assim, ah, e como é que eu vou saber que, de fato, o produto que está chegando ali é o de vocês? Eu disse, olha, liguei para ela e disse, olha, não se preocupe, porque no dia eu vou estar acompanhando todos os pedidos aqui, quando entrar em rota eu aviso a senhora, quando tiver a caminho eu aviso para a senhora, e quando assim que sair o nome do motoboy, eu falo aqui para a senhora também ficar sabendo o nome dele, tá? E que ele vai estar se identificando na mensagem que manda para os clientes. Geralmente eles colocam, seu pedido do American Fit, ou o seu pedido de Amélia, eles colocam nas mensagens, certo? Falei que estava a caminho, né? Mandei para ela aqui, ó, novamente, aquela mesma mensagem que eu mostrei para vocês de como tomar. Hoje de manhã, eu mandei para ela de novo, uma outra mensagem que eu criei, certo? Lembra que a gente fala lá, o William fala lá no áudio que vai acompanhar, né? E se a gente está dizendo que vai acompanhar, tem que acompanhar. O que eu criei lá? Isso aqui, juntando as informações, né? Botei aqui, ó, pela manhã, as orientações que tem que fazer todo dia. Pela manhã, antes de comer, meça a glicemia, anote a data e o valor da glicemia em um caderno ou uma folha, pingue 12 gotas do Diamel diretamente na boca, embaixo da língua, que ele é sublingual, me envie semanalmente as anotações das medições da sua glicemia. Ou seja, eu botei lá um passo a passo para eles fazerem, né? Esse seu João aqui comprou dia 9, né? Ele não mandou nenhum, não mandou hoje para mim. Mas a gente fica aguardando. A nossa parte a gente está fazendo, de mandar as instruções e fica aguardando que eles repassem as medições da glicemia. No outro atendimento, que é a da Cleusimar, vocês vão ver que ela seguiu à risca essa parte do acompanhamento. Ela me manda foto do aparelho com a medição da glicemia. Inclusive, já está apresentando diferenças já no... Deixa eu achar aqui ela. Vou pegar ela aqui, que não está aparecendo. Já está mostrando diferença na glicemia dela. Bora lá, deixa eu subir aqui. Já chega lá em cima, viu? Tá carregando. Esse aqui foi aquele funil que estava igual de vocês, ó, ainda com pagamento na entrega. Foi uma das primeiras que eu atendi, essa Cleusimar. Então, também alguns gostam de responder via áudio, né?
Tem essa situação dos que interagem bastante e tem outros que interagem bem menos. Geralmente, os homens só falam o mínimo possível. Diz a idade, o nome, diz qual o tipo de diabetes e se quer ou se não quer. Só. As mulheres, elas explicam, que faz 2 anos, 3 anos que descobriu que é diabética, o tipo, elas conversam um pouco mais. Descendo o funil aqui, ó, como eu mencionei ele, era assim, tá vendo? Tinha muita informação aqui na parte dos valores, né? Vinha o valor no áudio, tinha um detalhamento dele, tinha a imagem, tinha o vídeo e para chegar nos links. Então, a alteração que eu fiz foi retirar essa parte aqui, retirar o vídeo da moça aqui, essa moça loira, que já tinha as 3 provas sociais, são muito bacanas, muito boa mesmo lá em cima. Então, veja bem, aqui ela chegou, né, não me respondeu. Aí eu chamei ela, né, qual cidade você mora? Ela foi me responder, disse para ela que entregamos via motoboy, perguntei o CEP, tudo direitinho. Ela foi passando para mim via áudio. Eu digitando aqui, escutando e digitando aqui no Google, porque ela me passou só o endereço, não me passou o CEP. Então, eu fui pesquisar no Google qual era o CEP. Mandei para ela um print, ela confirmou que estava tudo certinho. Aí eu falei que ia agendar. Ela disse que só estaria no local do endereço até 2 horas da tarde. Aí é aquela mesma situação, a gente não vai prometer. Eu disse, vou botar a observação aqui. Falou que ia ser cartão, falei que o motoboy levaria a maquineta. Ela perguntou de novo o valor para confirmar. Eu botei 287 à vista e que tinha colocado a observação a respeito dela estar no local só até às 14 horas. Então, a mesma mensagem que eu mostrei para vocês, de pedido agendado, falei para ela que no dia seguinte, que seria a entrega, avisaria quando estivesse em rota. Ela perguntou de novo se eu tinha botado a observação. Eu falei que tinha colocado, né? E me despedi dela. Aí vamos lá. Dia seguinte, dia da entrega. Falei que estava em rota, tal. Entrei em contato com o suporte da Logos, porque o pedido dela ia ser entregue lá para as 5 horas da tarde, e ela só ia estar no endereço até 2. É esse momento que a gente também precisa fazer o acompanhamento lá na Logos, olhar direitinho, porque senão perde venda. Daí, vamos lá. Eu já sabia que tinha saído lá, estava em rota e que ia ser entregue de 5 e pouco da tarde. E ela perguntando, o motoboy não entrou em contato comigo, não. Aqui, ó, 2 horas, né? 2h08. E nada. A moça lá do atendimento da Logos disse que tinha entrado em contato com o CD e que tinha pedido para ver se o motoboy conseguiria, né, entregar mais cedo. Só que não há garantia disso, porque tem outras entregas, a gente sabe disso. Então, para não ter que explicar todo esse processo que nós aqui temos que entender, eu falei para ela que às vezes acontece algum imprevisto no trânsito, atrasa as entregas e não teria como o motoboy ir entregar para ela. Aí ela ainda botou assim,
eu ainda vou ficar aqui até 3h30, mas eu também já sabia que até naquele momento o motoboy não tinha entrado em contato. Então, provavelmente, não daria para ele ir antes do horário previsto lá, que saiu no sistema. Então, pedi para ela aguardar, né? Que vai que acontecesse um milagre na hora dele entregar mais cedo. Mas não aconteceu. Ela botou, ele não veio, estou indo embora. Eita, vamos pensar aqui, vamos planejar qual estratégia para remarcar essa venda para amanhã. Aí eu falei para ela que estava entrando em contato com o pessoal da rota e tudo mais. E perguntei para ela se ela morava próximo do endereço de entrega, porque ela é dona de uma pensão. E ela disse, é próximo. Só que o próximo dos clientes, às vezes, não está dentro do próximo da rota do motoboy, né? Então, nós também não podemos dizer, se é próximo, vai dar certo. Não dá para afirmar isso. Tive que entrar em contato com a Logos de novo, passar o novo endereço, para eles observarem lá, ver se estava dentro da quilometragem. Enfim, não entregou nesse dia de jeito nenhum, certo? Então, eu tive que falar com ela passou o endereço e tudo da casa dela agora, só que ela mora em comunidade, né? Era próximo para ela, era próximo, mas para a rota não era. Então, fui mandar áudio para ela, olha, infelizmente não teve como ele entregar hoje, devido à quantidade de entregas, mas a senhora vai estar amanhã no local, no endereço? Ela disse, estou, até o mesmo horário. Eu disse, pronto, posso agendar para amanhã. Aí ela disse que podia, reagendei, para o dia 7/2. E isso, já sabendo o seguinte, assim, vocês sabem que mais ou menos umas 6 horas ninguém mais da Logos consegue mais dar retorno, porque é o horário de trabalho deles, né? Então, eu já deixo a mensagem à noite, porque quando eles chegarem no outro dia, eles vão ter que olhar. Então, eu já pedi, né? Fiz o agendamento, mandei mensagem pedindo que, se fosse possível, né? Porque a gente não pode exigir, se fosse possível, desse um pouco de atenção nessa entrega, porque ela não conseguiria ficar mais tempo ali no endereço, e o local onde ela mora também não era tão próximo assim. A moça que me atendeu foi muito compreensiva, mandou a mensagem para o CD e, de fato, graças a Deus, deu certo a entrega dela no dia 7. Passei a mensagem novamente, né, de como tomar. Mandei, ó só, áudio aqui, é o que não falta. Mandei áudio aqui explicando para ela. Ela me perguntou uma coisa que isso vai ser comum para vocês. Geralmente eles tomam insulina, grifagem, e tem um tanto lá de remédio aí para controlar o açúcar no sangue. E nós não somos médicos para ser inconsequentes e dizer, não, pare de tomar. Não, nosso tratamento é um tratamento natural, precisa de um tempo para que o corpo responda, né? E ele pode ser suplementar, vai complementando ali, o cliente continua tomando a medicação que já toma e toma o nosso tratamento, certo? Também é importante explicar isso para eles. E nesses áudios aqui, é porque se eu clicar, não dá para vocês ouvirem, mas eu sempre explico que, por ser natural, não é que nem de farmácia, você tomou e fez efeito no dia seguinte, não funciona assim. Mas esse efeito no dia seguinte dos remédios de farmácia tem os efeitos colaterais também, e a dependência do corpo, enquanto que o natural, apesar de precisar de um tempo ali razoável para fazer efeito, ele não tem consequências posteriores. Então, eu explico isso para eles, deixo bem claro que a gente vai estar acompanhando, né? Aí, ela me fez, esses áudios aqui é tudo perguntando, eu tomo insulina, eu tomo Grifage, eu tomo não sei o que, continue tomando. Aqui, ó, primeira medição que ela me mandou. Eu até botei lá no grupo, que eu fiz a arte, peguei os 3 que ela me mandou.
Ó, no primeiro dia, né, ela fez o jejum, eu agradeci que ela tinha mandado a medição, ela ligou para mim, só que eu não estava com o celular no momento, mas assim, eu vejo a ligação e já automaticamente a respondo, e aí ela foi me mandando aqui, ó, segundo dia, já deu uma diminuída, e aqui no terceiro dia, 165, deu uma melhorada boa, né? Quem estava com 188, e aí eu fui, né, parabenizando ela, que já tinha uma melhora, mandei aquela mesma mensagem que eu criei, mostrei para vocês, aí ela me mandou assim, ó, mandou 287, quando eu tomo café, é o áudio que está lá em cima, quando eu tomo café, fica assim. Aí eu expliquei para ela, aqui via áudio, que isso é comum, né? Em jejum, a nossa glicemia é uma, quando a gente se alimenta, ela sobe, naturalmente. Isso para quem é diabético, para quem não é. Só que aí a questão uma observação que a gente precisa dizer, tanto na ligação, seja no áudio ou por escrito, é que o tratamento, ele vai ajudar a diminuir a glicemia? Vai, só que o paciente, ele não vai poder cair nas graças do açúcar, comer o que quer. Dessa forma, não tem como a glicemia baixar. Então, tem que ter a contrapartida também, né? Então, fui explicar para ela que o corpo está se adaptando. A gente vê uma evolução já aí na glicemia em jejum dela em 3 dias. A tendência, com certeza, é diminuir cada vez mais, só que precisa de ter a responsabilidade do paciente também, certo? E aqui, ó, eu sempre coloco, ó, lembra de me enviar as fotos da medição, vamos acompanhando. E aí eu sou bem clara, se mas um senhor que comprou disse, não baixou nada ainda, e já secou o frasco. Aí eu fui conversar com ele. Senhor, o senhor colocou as 12 gotas, contadas mesmo, devagar, contadas, porque como você inclina a cabeça e pinga, ele tem aquele contador de gotas, se você apertar demais, cai muito. O vidro é para dar o tratamento para um mês, e não faz um mês que eu atendi esse cliente, né? Então, falei, olha, eu acredito que pode ter sido sem querer, o senhor apertou e deve ter caído gotas a mais. Nesses outros frascos, o senhor faz com mais cuidado. Se tiver alguma dificuldade, vai pegando gota por gota, para não acontecer de apertar e sair muito. Brendo, eu tinha combinado 3, mas eu posso mostrar mais um? Com certeza, fica à vontade, Tomás. Esse aqui é só para vocês verem uma coisa. Já está até aqui, já marquei ele. Esse cliente, ele é dentro da rota, certo? É um homem, deixa eu mostrar desde cima. Aqui tem várias ligações. Pronto. O nome dele é Adriano, certo? Ó, ainda era aquele o funil na íntegra, né, com aquela mensagem de pagamento da entrega. Veja como eu falei para vocês, os homens, eles falam pouco. É o tipo, diz ali no máximo a glicemia que dá, geralmente, aí desce o funil, ó, diz só o nome, a idade, 80 anos, tá? É isso aí, vocês viram como eu chamo uma de 70, uma de 69, esse tem 80. Então, foi descendo o funil, botou sim. Veja que a interação é pouquíssima dos homens. A mulher tem mais áudio, explica mais. Aí, quando chegou aqui, desci demais. Ele botou, gostaria de experimentar o 287. Fiz o mesmo processo, né? Excelente escolha, tudo direitinho. Peguei endereço, o CEP, mandei a mensagem de agendamento. Ele disse que seria em dinheiro.
e pediu para que eu avisasse quando o motoboy estivesse indo. Eu falei para ele que ficasse tranquilo que eu avisaria. No dia seguinte da entrega, assim que entrou em rota, eu avisei, certo? Aí o que que aconteceu? De tarde, veja que estava previsto aqui, ó, para 16 horas. Deu, ficou em rota o tempo todo e não entregou. Aí ficou já a reagendar. Quando eu fui lá olhar na Logs, tinha assim, o motoboy não encontrou o endereço. E isso, claro, eu já estava em contato com o pessoal da Logs para saber se o motoboy ainda estava próximo do endereço. E essas ligações aqui fui eu tentando falar com o Adriano para pegar a localização, que ele mandasse a localização para mim reenviar para a atendente da Logs e ela, por sua vez, mandar para o motoboy. Só que eu não tive resposta, né? Mandei áudio, chamei ele, aí, ó só, ele veio me responder de 6h18. Aí me mandou a localização, mas era tarde demais, né? O motoboy já tinha saído há horas do local, mandou o ponto de referência, tudo direitinho. Aí eu falei para ele que o motoboy já não poderia, não teria mais como fazer a entrega naquele dia. Aí ele foi me passando as informações, achando que eu já ia mandar no dia seguinte, né? Só que tem algumas cidades, o Gustavo até já falou isso no grupo, em todos os grupos, tem cidades que não tem entrega os 3 dias seguidos, entrega hoje, aí amanhã não entrega, entrega na sexta. Então, a gente também tem que ter cuidado de, não, na escrita, não prometer, vou entregar amanhã. Primeiro você olha, porque se pegar um cliente como esse aqui, não vai dar bom. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fui explicar por ele, por áudio mesmo, olha, só não vou ter como te entregar amanhã, porque não tem rota amanhã, vai ter no dia seguinte. Pulava um dia e ia ter no outro. Aí, como eu disse para vocês, que eu não tenho muita paciência, pelo menos os que estão chegando aqui, tá? Não se ofendam, por favor. Os que estão chegando aqui, eles não têm muita paciência, não. Ele botou aqui, ó, olha, cancela a entrega, perdi o dia esperando hoje, e começou, né? Eu acho que se eu tivesse ligado, ele tinha falado, desabafado horrores. Aí eu fui, e isso aqui eu tentei ainda pedir desculpa, apesar de que a culpa não é nossa, mas a gente sabe que pode acontecer de não entregar na Logs, por N motivos. Pedir desculpa e que devido ao ocorrido, como uma forma de nos desculpar pela situação, por ele ter passado o dia esperando e não ter acontecido a entrega, eu mandaria mais um frasco para ele de brinde. Ele tinha escolhido o tratamento de 3 meses, eu ofertei aquele que vai 4. Ele ainda estava injuriado da vida, disse, desculpe, pode cancelar mesmo. Eu coloquei aqui, tá certo, peço desculpa pelo ocorrido. Dei boa noite. Ele assim, não foi mal educado, mas não estava querendo conversa mais, não. Fiquei esperando, não chegou, não quero mais. Ok. Quando foi hoje, ó, tá aqui. Aí a importância de vocês atenderem bem e com paciência, independentemente se o cliente vai comprar naquele dia em específico ou não. Porque, ó, ele chegou para mim, era dia 4/2, e aí aconteceu isso de não conseguir entregar, e ele não quis de jeito nenhum reagendar, né? Hoje ele manda para mim, ó, de 6h37, acho que vou querer o produto. Ora, eu no meu pensamento, acho o quê? Peraí, eu já tinha o endereço dele, já tinha os pontos de referência, já tinha tudo, mandei um áudio aqui, dei boa noite, Adriano, como é que você está? Espero que esteja bem. Vamos fazer aqui o agendamento do seu pedido. Aí, ele falou, eu perguntei, né? Vai ser o mesmo tratamento? Lembra que eu ofertei para o senhor devido
aquela situação que vou mandar um pote a mais. Aí ele falou que sim, né? Vou ter que agendar. Aí ele colocou uma informação aqui que ele não tinha me passado no primeiro atendimento. Por isso que a ligação em algum momento, quando eles atendem, é muito boa porque você consegue descobrir coisas que eles não botam aqui por escrito, tá? Ele botou assim, ó, vou te passar o número da minha esposa para você passar para o motoboy. Aí eu peguei e coloquei esse número que ele passou lá no pedido, né? Não botei mais o dele. Por quê? Aí eu botei, tá, joia, vou colocar aqui no pedido o número dela. Olha o que ele falou aqui para mim, ó, que não me disse a primeira vez. Ele usa aparelho auditivo e às vezes não consegue ouvir o celular tocando. Então, imagine, essa informação eu não tinha naquele primeiro momento. Ele, de alguma forma, ele se sentiu à vontade de me passar essa informação aqui. Eu coloquei que entendo, né? Por isso ele disse assim, o motoboy foi, ligou, o cliente não escutou. A gente não sabe, né? Até então eu não sabia dessa realidade aqui. Não foi o caso. O cliente, o motoboy não chegou aí, mas poderia ter acontecido dele estar em casa esperando sozinho e não escutar o motoboy ligando ou, no caso, apitando lá fora para fazer a entrega. Então, eu botei que entendo, coloquei aqui ó, um printzinho mostrando que eu coloquei o número da esposa dele, reforcei o endereço, ele colocou tudo direitinho novamente, mandei que o pedido estava agendado e me despedi dele. Amanhã, assim que entrar em rota, eu entro em contato novamente, já mandou por escrito, no caso dele aqui, que ele tem dificuldade auditiva, então, para mim, liga, por isso que ligar para ele não foi uma alternativa, e áudio, muito menos, né? Então, vai na escrita. Então, essas situações aqui, pode acontecer com qualquer um de vocês, né? Aconteceu comigo, a gente tem que ter realmente uma paciência ali, ter uma sensibilidade, empatia mesmo, porque é um público de idade avançada, muitos com a questão já da visão turva, de consequência da própria diabetes, e com muitas comorbidades. Então, eu espero ter contribuído, Brandon, Gustavo, Alisson e demais, aí para que vocês consigam atender esse público. Parabéns, Gilmara, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu atendimento, né? E eu também aprendo muita coisa com você, todos, né? E às vezes é algum detalhe que a gente pega de um outro atendimento igual o seu, assim, ajuda demais aqui no nosso atendimento no dia a dia mesmo. Então, parabéns por essa conversão, foi bem difícil, eu também atendi um pouco, e realmente os homens são pouco não, né? São bem impacientes mesmo, São, curto e grosso. são. Mas eu já peguei uns grossos aqui, te atrapalhando na sua conversa, Não, mas assim, tá grosso com o William, né? Quando eu entro, aí fala mansinho. realmente, realmente isso que eu ia falar também, porque a Bruna gravou um funil aqui e a gente está testando aqui e ajustando, né? Uhum. Quando é atendimento feminino, eles não são tão grosseiros assim mesmo. E aí, por exemplo, assim, eu vou ter que mandar áudio ou ligar com o funil da Bruna, que nem eu falei para você no domingo lá, né, Gilmara, quando, por exemplo, assim, tá na parte de manhã, das 8 às 10, eu falo que a Bruna saiu para fazer uma refeição e eu estou atendendo no lugar dela. Então, eu uso essa desculpa, você usa a outra desculpa, né, que você trabalha com o William, eu Uhum. sempre uso a desculpa da refeição, que a Bruna foi fazer uma refeição e eu estou atendendo no lugar dela. Eu sou o gerente, eu assumi o atendimento e eu pergunto para ela, posso dar continuidade no seu atendimento ou você prefere que a Bruna continue seu atendimento? E daí, normalmente, eles aceitam numa boa, assim,
e eles não ligam, não. Então, por isso que essa questão de funil na voz feminina ou voz masculina, tanto faz mesmo. Pelo menos para mim e para você, Gilmar, que você já demonstrou, não tem, não é empecilho nenhum, né? E aqui o nosso amigo Will, ele pergunta aqui, ó, esse de diabetes você tem ligado também ou tem conseguido converter nas mensagens de WhatsApp? Eu ligo, eu trabalho, atualmente eu estou atendendo só o do Diamele, eu faço ligação sim, só tem que ter um certo cuidado do momento correto para ligar. Exemplo, o cliente acabou de chegar, não respondeu nem o tipo de diabetes. A gente precisa ter um pouquinho, eu sei que a gente fica ansioso ali para atender e fazer a venda, mas a gente tem que esperar o fluxo descer. Ah, o cliente parou de responder ali no meio do funil, quando está perguntando o nome e a idade. Se você ligar, existe uma grande probabilidade dele perguntar já o valor. Aí ainda não passou aquele áudio lá falando do acompanhamento. Você vai ter que lembrar o que, que tem no áudio para poder você mesmo falar e lembrar de pausar lá o escalazar, porque senão vai descer o funil, né? E como eu mencionei para vocês, esse público, por já ser de idade, a gente tem que ter certa cautela, às vezes repetir várias vezes a mesma informação. Ter paciência, de fato. Então, eu sempre ligo depois que o fluxo desce. Nessa questão do pessoal não responder no meio do funil, né, Gilmar? Você com certeza já pegou vários casos, Uhum. eles realmente param no meio do funil, e eles não respondem, não respondem. Então, ao invés de ligar, como você falou, né, tem o momento certo para ligar também, para o cliente não se sentir pressionado, que você está só Isso, querendo vender, só vender. Então, eu mando uma mensagem, por exemplo, oi, você ainda está aí? Podemos dar continuidade no seu atendimento? Essa é a minha primeira mensagem. Daí não respondeu de novo, depois de uma hora, mais ou menos, eu faço uma pergunta fora do contexto, assim, por exemplo, de qual cidade você é, por exemplo, eu entendeu? uso essa. Exatamente. E daí a pessoa, por exemplo, assim, tira o foco da venda para trazer ela de novo para a conversa, entendeu? Uhum. Então, é essa estratégia que eu sempre uso no meu atendimento aqui. Isso. É isso aí. Mais alguém tem dúvidas sobre atendimento? Fazer uma perguntinha. Sim. O Gilmar, você falou que tirou aquele depoimento depois do valor. Você acha Isso. que isso seria bom também no American Fit? Você tá trabalhando com a American Fit, é isso? Isso. Aí eu percebi que depois do valor também tem um depoimento lá. Que eu não... Tem, mas olha só, no American Fit a gente tem 3 provas sociais em imagem, lá no meio do funil, e só um vídeo no final, ali na parte do valor. Quando eu atendo o American Fit, eu não altero isso, certo? Eu alterei no Diamele, por quê? Porque já tinha 3 vídeos muito bons, por sinal, já como prova social. Eu já tinha visto. E embaixo já tinha um quarto, então ficava muito demorado para chegar lá no link e eu poder entrar no atendimento e perguntar qual seria o tratamento que a pessoa queria obter naquele momento. Então, foi por isso que eu retirei, mas no American Fit eu aconselho que você deixe, porque como um produto diferente, um nicho diferente e também a gente está falando de 3 provas sociais em imagem e um vídeo lá embaixo. O vídeo ele dá respaldo ao que a imagem está trazendo lá no meio do funil, tá, Will? Ah, perfeito. Tipo assim, geralmente quando talvez chegou no valor ali, se a Uhum. pessoa achou caro, aí você tenta ligar e ela geralmente ela atende, que eu tô tentando ligar e não atende. Tem alguns que não atendem, certo? De fato, tem alguns que não atendem. Aí eu uso o que o Breno estava acabando de falar ali. Eu pego uma pergunta, nada a ver com coisa alguma. Ah, entendi. Sabe? Tipo assim, se a pessoa disser o nome, ela ou ele, né? Tá,
E você é de qual cidade? Geralmente eu uso sempre essa, porque eles às vezes pulam, né? Diz só o nome e deixa o fluxo descer, nem fala a idade, nem a cidade. Aí eu fico tentando chamar. Uma outra que eu criei, acredito que você já até deve ter utilizado, lá no American Fit tem uma mensagem que foi criada pelo o Gabriel para recuperar, lá no American Fit é recuperando com 2 potes, né? Então, o que eu fiz? Eu ajustei, peguei essa mensagem de recuperando com 2 potes, coloquei recuperando com 2 frascos, alterei o valor, expliquei que o pagamento na entrega, só que aí eu tenho que eu não botei o fluxo lá no Escalazap, ele é manual aqui nas minhas mensagens rápidas. Porque se a pessoa não tiver em rota, eu apago o cantinho lá que diz que o pagamento é na entrega. Senão eu vou prometer uma coisa que eu não vou poder cumprir. E aí, ao invés de eu conseguir fazer a venda, eu vou levar um bloqueio. Entendeu? Estou aprendendo com vocês. Que bom. Mas, assim, é isso, eu uso aquela frase do recuperando quando diz assim, tá muito caro. Já chegou, acho que umas 2 vezes só. Essa objeção não é muito comum, pelo menos não tem sido muito comum aqui para mim, certo? Quando chega lá no valor que às vezes eles não respondem ou não atendem, aí eles veem que eu liguei, eu mando um áudio, e aí eles colocam assim, no momento eu não tenho dinheiro. Só vou ter em tal dia. Você gostaria de fazer? Eu pergunto, você gostaria de deixar pré-agendado? Assim você segura o valor promocional e a gente entrega na melhor data para você. Com o American sempre funciona quando eu uso. Com o Diamele, estou fazendo o teste, certo? Ainda não Vocês consigo. qualificam um conjunto bom quando, pelo menos a maioria dos leads chegam a teu valor? Ou quando, assim, ele se interessa mais por sair à venda? É uma campanha boa, né, no caso. Bora lá. Olha, eu vou te dar uma experiência de quando eu atendi o American Feed. Às vezes, principalmente o Alisson, o Gustavo sabe muito bem disso. Às vezes chegava 3 leads, sai uma venda. Então, varia, né? Tem o tempo que o gerenciador ele vai fazer ali o processo de maturação da campanha, né? No primeiro dia, às vezes, vem público fora de rota, vem aquele público que não interage muito, até que a campanha otimize, né? Quando ela otimiza, aí é o céu, viu, Will? Porque chega o pessoal, já chega quente, já chega interagindo, aí ali você consegue extrair as informações que você precisa para argumentar e sair à venda. Tem que ter paciência. E aos poucos, né? Os primeiros dias, aos tá poucos. aprendendo, né? Primeiro dia, segundo dia, é comum que isso aconteça, porque a campanha ali, ela ainda está, e você sabe, o Facebook precisa dar as comidas de dinheiro deles, né? Vai no processo de maturação, quando chega ali no terceiro dia, ainda está mais ou menos, aí no quarto dia as coisas começam a melhorar. Aí é questão realmente de paciência, né? E de acompanhar lá como é que está no seu gerenciador. E é no segundo, terceiro dia que geralmente o pessoal desativa as campanhas, né? Então, né? Se você desativar cedo demais, você não sabe se ela ia performar ou não. Perfeito. Eu sei que a ansiedade é grande, eu já passei por isso. Os meninos sabem, eu ficava o tempo todo. Ai, Gustavo, chega, William, pelo amor de Deus, já é o segundo dia, não sai nada. Logo no início eu comecei a vender em 2023, mas É a última pergunta. E depois o pessoal aí pergunta. Você recomenda sempre usar Pixel? Eu não uso. Não, né? Não uso. O Pixel você diz no Face? Isso, não fez? Não, eu não uso, não. Não, perfeito. Viu? Mas, assim, em relação à questão dos números, né? Acho que vocês viram que o Gustavo também já orientou para deixar de cair tanto, né? Para a gente estar usando ali
as proxy, não o Pixel, mas a proxy. A proxy, sim, eu uso, tá? Para evitar também de queda de número, que estava demais. E depois que eu fiz essa configuração, melhorou bastante. Valeu, obrigado. Nada. Brandon, tem mais alguma pergunta no chat? Porque eu não estou conseguindo abrir o meu aqui, não sei se é minha internet. Bem, sim. O Felipe perguntou aqui, direcionou a pergunta para você mesmo. Hum. Ele falou assim, por favor, teria como reforçar sobre o lema de colocar um CPF no agendamento sem ter problemas na logs? Caso, sei lá, para evitar de pedir os dados do link, para evitar de pedir o CPF do link, no caso, entendeu? Tá. Você quer que eu mostre como é que eu faço? Se quiser mostrar, Tá. eu aqui no meu atendimento, Gilmar, só para adiantar já, eu uso um bot lá no Telegram, e eu coloco o número do WhatsApp do lead no chat, e daí o bot ele vai puxar todos os dados dela. Por exemplo, às vezes puxa endereço, mas as principais informações, por exemplo, CPF, RG, nome completo, sempre puxa, entendeu? Às vezes a pessoa tem vários endereços porque ela se mudou várias vezes, ou alguma coisa assim. Então, o endereço não dá para confiar muito, mas o CPF, que a gente é o que mais precisa, né? Isso. E eu consigo puxar pelo bot. Eu já puxei por lá também, Brandon. Só que assim, digamos que não seja aquele dia que está chegando um lead atrás do outro. Sim. Se você for parar para fazer isso, estou aqui pegando os dados do cliente e falo do CPF. Você sabe que aquele bot tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Ele é automático, é muita gente. Tem hora que ele dá uma travadinha, já aconteceu. Aí, para evitar de perder tempo nessa perspectiva, eu sei que está passando tranquilo com o CPF que eu gerei, então eu sempre uso. Os clientes nunca questionaram nada, até porque o motoboy olha, já tem o CPF, então só pagou, eles entregam e já vão para a próxima rota deles. Então tá dando certo. Eu vou mostrar aqui, quem foi que fez a pergunta, Breno? Felipe. Felipe? Pronto, Felipe, deixa eu só compartilhar aqui para me mostrar para você como é que eu faço. Só me diz se está aparecendo aí. Ainda não apareceu. Agora está aparecendo. Tá. Felipe, eu faço o seguinte, eu coloco aqui no Google mesmo, gerador de CPF. E clico nessa primeira opção aqui, ó, 4 devs. Aqui, a gente consegue gerar um CPF, você pode escolher um estado, certo? Ou pode simplesmente não escolher estado nenhum e só apertar em gerar. Aí, como é que eu sei se esse CPF está válido? Eu abro uma aba lá na Logs e coloco. Vou abrir aqui só para... Deixa eu pegar aqui mostrar para vocês. Aí, depois de eu achar um CPF que de fato funciona, eu anoto ele aqui e só uso ele em todos. Certo? Porque é a primeira coisa que ele vai pedir aqui, né? É o CPF. E a gente sabe se ele foi aceito ou não, ó, apareceu o Vzinho, então o CPF foi aceito. Então, inclusive, Felipe, se você quiser já usar esse daqui, ó, tá? Anota aí e todos os pedidos que vier, você bota ele. Se o cliente chegar a questionar que aqui não acontece, mas se caso acontecer, você diz, não, aqui a gente usa um CPF aqui padrão da gente aqui mesmo da empresa, para otimizar aqui o atendimento. As informações principais que suas mesmo é só o nome e o endereço, certo? Muito raro esse público dizer assim, eu quero que bote meu CPF. Não, eles não dizem isso, certo? Então, Felipe, se quiser usar essa aí,
Na verdade, quem quiser usar, né? Porque não tem limite de uso, não. Eu já uso esse mesmo CPF desde quando eu estava atendendo o American Fit. Nunca deu BO, não. Muito bom. Entendido, Felipe? Ele falou, perfeito, Gilmar, já esclareceu, muito obrigado. Faça uma boa noite. Então, Tem tá mais, certo. tem mais alguma pergunta? Ainda não. Mais alguém que tem alguma dúvida? Se ninguém tem mais dúvida, na próxima aula eu vou perguntar lá para vocês no grupo, fazer uma enquete, né? De qual tema que vocês querem que eu traga na próxima aula, para a gente saber também quais são as maiores dificuldades de todo mundo, né? Não só do Felipe, mas não só do Will, não só do William, mas de todas mesmo. Porque, pelo que o pessoal me fala no privado, eu acredito que é mais na parte de atendimento mesmo e algumas partes da campanha. Mas a campanha, como vocês viram, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, a gente vai aprender rapidinho, beleza? Bom, Gilmara, ninguém trouxe mais nenhuma dúvida. Eu acredito que seja só isso mesmo. Desde já eu agradeço pela sua participação, por compartilhar um pouco do seu atendimento conosco, né? E é isso. Imagina, Brenda. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade, Você certo? manda bem demais no atendimento. Tento. Manda muito. É atendendo e aprendendo, gente. Se fizer o que é orientado, assim, a gente tem essas orientações no American Fit, da cinta modeladora, no Diamele, fazendo esse mesmo, como a Rafaela diz, o arroz com feijão bem feito, dá certo. Alguma vez ou outra vai sair alguma situação fora da curva, aí é a situação do teste, o teste do quanto você já está preparado quanto vendedor de criar as estratégias necessárias para responder o lead e fechar a venda. Né? Mas, assim, via de regra, esse público, como eu mencionei, é um público bem tranquilo, eles não pedem comprovação de Anvisa, né? Não tem tanta objeção, não. Lembro que, como atendi já o American Feed, lá tem bem mais objeção do que aqui, com o Diamel. Isso é verdade. A única diferença é essa questão, né? De ser um público um pouco mais impaciente, Uhum, um público um pouco mais de idade, isso, e a gente vai estar atendendo homens também. Então, isso. Aí os homens são, a maioria que chegou aqui são tudo impacientes. é, Mas pelo menos eles são diretos, gente. Eles são diretos. Se ele quer comprar, ele diz logo. Se ele não quer, ele não quer. E também não atende ligação. e a parte boa, né, Gilmar, que eles não tem aquela objeção de vou perguntar para o meu marido para ver se ele vai Ah, passar o cartão, eu vou é perguntar para ele verdade, se ele vai pagar, se ele vai ter dinheiro. é Então, verdade. já fica um pouco mais fácil, né? Sim, Então, beleza. mas tem um grande potencial de Amélie. Vocês viram que a cliente que comprou aí já há 3 dias já está tendo diferença aí na glicemia. Tenho fé em Deus que vai continuar tendo excelentes resultados. E a gente tem que fazer o acompanhamento direitinho. Aí, Gratidão a atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, perguntem. se Eu alguém tiver repito, fazer dúvida, igual eu faço com meus alunos, eu repito quantas vezes for necessário. é isso aí. Se alguém tem dúvida também e não queira falar agora, porque as dúvidas vão surgindo, né, com o tempo, Sim. conforme a gente vai atendendo, vai aparecendo as dúvidas, então podem jogar lá no grupo, eu ou os produtores ou a Gilmara Uhum. vai tirar a dúvida, né, vai responder vocês, pode demorar alguns minutinhos, mas pode jogar lá que a gente vai ajudar de alguma forma, beleza? Isso.
Então é isso.